Você já reparou que estamos vivendo uma era musical descartável? Em que uma música pode nascer, viralizar e desaparecer em menos de uma semana. Ah, e nessa era, o refrão deve ter no máximo 10 segundos para hitar, as músicas estão cada vez mais curtas, os artistas mais rápidos e talvez até menos criativos, e a indústria mais imprevisível do que nunca. Ou será que nem tanto? Mas como a gente chegou até aqui? Para entender essa nova lógica da música, moldada para viralizar, é preciso voltar para o ano de 2016, quando o aplicativo chinês chamado Douyin começou a mudar tudo. O Douyin foi lançado pela empresa ByteDance e, em pouco tempo, dominou a China, conquistando notoriedade entre os jovens. Mas a ideia era ir além. Em 2017, a ByteDance comprou o Musical.ly, aquele aplicativo famoso pelas dublagens e coreografias com música, criado em 2014 pelo Alex Zhu e Lu Yuan. O objetivo era expandir os negócios para o mercado internacional. E deu certo. Um ano depois, em agosto de 2018, o Musical.ly foi integrado ao TikTok. Todas as contas e conteúdos migraram para a nova plataforma, consolidando a marca globalmente. Então, para quem acha que o TikTok inventou tudo, a verdade é que o Musical.ly foi a base cultural dessa febre de vídeos curtos com músicas, principalmente entre as gerações Z e Alpha. Ele surge exatamente no momento em que todo mundo usa celulares. Então, por exemplo, o Facebook ele passou por uma fase de adaptação de uma interface muito mais desktop, né, de computador, né, do computador físico, com tela grande, várias áreas de exploração, e foi aos poucos migrando para uma tela pequena, para um ambiente que a gente chama de ambiente de dedo gordo, né? Ou seja, você tem uma área muito pequena de interação, um único dedo ou alguns dedos para interagir, e aí, obviamente, é necessário que se pense em uma interface que possa privilegiar algumas funcionalidades mais estrategicamente interessantes para a plataforma. Mas o impacto não ficou só no TikTok. Essa lógica de rapidez também chegou à música. Segundo o estudo de 2018 do engenheiro Michael Talberg, que analisou todas as faixas que ocuparam o ranking Hot 100 da Billboard desde 2000, a média de duração das músicas caiu cerca de 80 segundos, de 4 minutos e 10 segundos para 3 minutos e 30 segundos. Ali na década de 80 a gente tinha música de 6, 7 minutos, hoje em dia praticamente elas foram extintas, né? A gente não tem mais música assim, seja em gênero urbano, seja no sertanejo, seja no pop, independente do gênero, vocês veem que é muito difícil ter uma música de 4 minutos, né? Até então, o TikTok ainda estava longe do auge em que conhecemos hoje. Foi em 2019 em que o cenário virou. O aplicativo se tornou o segundo mais baixado do mundo, com mais de 220 milhões de downloads. E, em 2020, com a pandemia de Covid-19 e o isolamento social, tudo explodiu. A partir de março de 2020, o TikTok se tornou uma das principais formas de entretenimento digital. Vídeos curtos, dinâmicos e cheios de criatividades passaram a dominar o tempo e as telas. A plataforma ela oferecia ferramentas simples de edição, efeitos e músicas. E, de repente, qualquer pessoa poderia criar conteúdo. Foi o início de uma produção em massa, em que danças, desafios e músicas se espalhavam pelo mundo em questão de minutos. O TikTok não só virou passatempo de quarentena, ele impactou a forma como a gente descobre, consome e até cria música. Então, quando a gente pensa em gerações anteriores, eles tinham também um universo midiático que influenciava o seu dia a dia. Né? Os discos de vinil, as revistas, né? Eram plataformas midiáticas que acabavam criando algum tipo de tendência de comportamento e ditavam moda, né? Ditavam aspectos ligados à lógica de vestimentas ou à lógica de comportamento. Então, tudo isso vai, de alguma forma, a seu tempo, influenciando e, de alguma forma, direcionando os hábitos dos usuários. Hoje, a diferença é que tudo acontece em segundos, dentro de uma tela. O TikTok virou o epicentro dessa nova era cultural. Vive também contextos geoeconômicos, geopolíticos que influenciam o comportamento desses usuários, né? Então, hoje a gente vive também um mundo pós-pandemia, né? Um mundo em grandes tensões culturais, né? Dimensões políticas também muito polarizadas. Isso também afeta o comportamento de alguma maneira, interfere, né? Na maneira que os jovens hoje vão se comportar dentro dessas redes sociais.
A pandemia de Covid-19 impulsionou a adesão ao TikTok. E o TikTok acabou impactando a música. Afinal, o que mudou na indústria musical e por que essa transformação ainda gera tanta polêmica? Nos anos 80, a indústria musical era dominada pelos discos de vinil, pelas grandes gravadoras, rádios FMs e pelos videoclipes na MTV. Ser artista significava estar nos palcos, nas rádios e na televisão. E o sucesso dependia do investimento de gigantes na indústria. A gente queria ouvir uma música, tinha aquele horário que tocava a música que você gosta e a gente pegava para gravar, aí nós colocávamos a fita e ficava lá, né, com play, o pause, esperando bonitinho. A hora que desse, tocava a música, a gente tinha que apertar o botão para soltar a música, para poder gravar e ter aquela música com a gente. Só que às vezes, o que acontecia? Às vezes na metade da música, a música estava para terminar, o locutor falava. Então ficava aquela música incompleta, aquela música que chegava até... A gente ficava até com raiva, né, com essas palavras, né? Ficava assim, poxa vida, estava esperando a música completa e cortava para falar um comercial da rádio, ou o locutor falava alguma outra coisa. Enfim, era assim que funcionava na minha época, o tempo da gente ouvir as músicas, né? Naquela época, a rádio, especialmente as FMs, ditava o que seria um hit. E repetia tanto que o público acabava sendo obrigado a gostar. Às vezes a música você não gostava, mas ela colocava 5, 6, 7, 10 vezes no mesmo dia e se tornava um hit, porque as pessoas ouviam tanto que elas começavam a gostar. Os anos se passaram e as rádios foram perdendo o espaço midiático. Nos anos 90, os CDs e as revistas ditavam o que estava em alta, marcada pela era do pop, das boy bands, dos festivais e do início da globalização cultural. O público ainda esperava lançamentos, comprava álbuns físicos e vivia a experiência de ouvir uma música do começo ao fim. Década de 90, para você divulgar sua banda, a forma de você disparar, né, o disparo de informação que tem hoje no Instagram, no TikTok e tal, você tinha através da carta social. Você pagava 6 centavos e podia mandar carta para o Brasil inteiro, né? Então, você colocava flyer da sua banda, adesivo, e mandava para todas as regiões do Brasil. Naquela época, promover uma banda exigia esforço, criatividade e muito dinheiro. Só que o mundo estava prestes a mudar. O que antes era físico e artesanal virou digital, e a música começou a circular livremente pela internet. Mas essa virada também foi o início de uma crise, a era da pirataria. Depois da era da rádio, a gente já começa da era ali do CD para pirataria, vamos dizer assim, início dos anos 2000 ali. A pirataria quase destruiu a indústria da música, porque imagina, aonde sai o dinheiro da música se você vai comprar pirata, né? A pirataria ali no início dos anos 2000, ela meio que acabou com a com a com muitos setores ali na indústria musical mesmo, sabe? Aí vem o streaming, né? O streaming depois ele meio que ressuscitou a indústria musical e tornou ela até mais lucrativa do que antigamente. Bom, como o Vinícius constatou, a chegada da era digital, junto com as plataformas de streaming, deu uma nova cara para a indústria fonográfica. Nos anos 2000, mais uma reviravolta. E daquelas. A chegada da internet, do MP3 e do Napster transformou a forma de consumir música. O público começou a baixar faixas individualmente e a lógica do álbum começou a perder força. Já nos anos 2010, o streaming assumiu o comando. Plataformas como o Spotify, que surgiu em 2006, mas só chegou ao Brasil em 2014, e o YouTube redefiniram o sucesso musical, que passou a ser medido por números de cliques e visualizações. As redes sociais também começaram a influenciar diretamente o que tocava nas paradas. A partir do TikTok, pós-pandemia, o sucesso musical deixou de depender apenas de gravadoras, rádios ou playlists. Agora, um refrão, uma trend ou apenas alguns segundos bastam para mudar o destino de um artista. No próximo episódio, a gente te mostra como o TikTok virou um dos maiores palcos da indústria musical atual.